Bom, vamos falar aqui sobre o Fernando Bem, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo curto sobre esse assunto. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, quem acompanha o canal vai perceber que nesse canal aqui não vai ter propaganda. Bom, pelo menos eu não vou colocar, espero que o YouTube não coloque por algum outro motivo. Eu não vou monetizar esse vídeo porque faz parte da minha ética de trabalho não ter que ganhar um puto de centavo em cima de polêmica envolvendo a vida de outra pessoa. Eu não acredito nisso como chamativo para audiência nenhuma, tá? E eu vou falar desse assunto, vocês sabem que eu nunca pego carona nessas polêmicas, nesses assuntos virais, não gosto disso, não é assim que eu trabalho. Mas vou fazer esse vídeo em respeito a duas condições. A primeira condição é porque eu já mencionei o trabalho do Fernando Bem aqui nesse canal anteriormente, falando bem. E as pessoas têm me perguntado, né, como é direito delas, para que eu me posicione, para que eu fale o que eu acho disso tudo. E eu acho que está dentro dos parâmetros de honestidade eu fazer esse posicionamento e falar aqui abertamente, embora seja um assunto polêmico, que vai ter gente que não vai concordar, e vai ter gente que vai jogar pedra, porque tem gente que joga pedra já faz 2000 anos e continua fazendo isso, mas beleza. Ainda assim, sem ganhar um tostão, ainda me expondo dessa forma, tem coisas que eu preciso fazer diante dos meus valores. Tá? Primeiro, respondendo para as pessoas que estão conectadas a esse canal, e segundo, eu conheci o trabalho do Fernando. Eu estive lá, não sou amigo do Fernando, não participo, não frequento, mas eu tive a oportunidade de ir em algumas reuniões das Cartas de Fátima. Uma delas, inclusive, a equipe dele chama pessoas que estão assistindo ali na plateia para se sentar ao lado do Fernando, para você ver o processo, para você acompanhar. Grata surpresa, eu tive essa oportunidade de poder ver a psicografia acontecendo do meu lado, aqui debaixo do meu nariz. E eu quero te contar sobre a minha experiência, porque é aquilo que Buda falava, não acredite no que o outro disse, no livro, embora eu vou te dizer alguma coisa, mas enfim, você está entendendo, no que o livro falou, no que, sabe? Tem a sua experiência. Eu vou partilhar a minha experiência, como muita gente está vindo a público agora para compartilhar a sua experiência. Então eu acho que é uma questão assim de dignidade nossa. Eu lembro que na época do... não é querendo comparar a história do Fernando com o Chico, porque são duas pessoas completamente diferentes, mas são situações que se assemelham em alguns pontos. E eu lembro assim que, né, que a gente vê, não estava encarnado na época, mas quando iam os repórteres lá falar do Chico, porque é uma fraude, porque isso, e vai a revista Cruzeiro... entrevista o Chico e faz aquela coisa toda, e o sobrinho do Chico que fica de mal do Chico e fala mal do Chico, e reportagem, aquela coisa toda. Quando o Chico estava apanhando, ninguém ia a público para falar: peraí, eu conheço o Chico, cara, peraí, isso que vocês estão falando do Chico, peraí, não é bem assim, cara, eu tô vendo lá o que ele tá fazendo, peraí, tem alguma coisa aí. Ninguém fala, mas aí passa o tempo, passa-se o tempo, o trabalho fala por si só, todo mundo conhece quem é Chico Xavier, sabe da seriedade do trabalho dele. E aí o que você vê? Eu sou biógrafo do Chico. Não, porque eu sou amigo do Chico, amigão do Chico, brother, ouço... Não, porque eu sou o artista que tiro foto com o Chico, que eu apoio o Chico. E até a imprensa que antes queria ganhar audiência falando mal do Chico, porque era uma polêmica danada, dar um ibope bacana, isso tudo, falar mal do Chico. Sabe que se falar mal do Chico agora é falar mal do povo. O povo vai ficar contra. Então vamos falar bem do Chico. Então vamos lá entrevistar o Chico. Vamos lá, aquela coisa toda. Então assim, eu não gosto muito dessa coisa, né, de quando você está vendo algo que está mal explicado, que tem um outro lado que está sendo omitido, que é passível de uma defesa, que você conhece algo que possa corroborar com isso. Eu não gosto desses momentos em que as pessoas estão atacando e você sabe das coisas, você tem uma experiência diferente e você simplesmente sai de fininho, você se omite, porque é polêmica, eu vou ficar quieto, eu vou ficar na minha. Eu acho que o mundo não ganha nada com isso. Tá? É claro que quem apura essas coisas é a justiça, né? Quem vai da palavra final é a justiça, mas... quando você apresenta apenas um lado, é complicado. E eu vou começar falando rapidamente sobre a reportagem do Fantástico.
Um escândalo que ficou em segredo por 40 anos mobiliza os seguidores do maior médium do Brasil. Uma acusação contra aquele que hoje é um dos mais conhecidos nomes da comunidade espírita do Brasil. Ninguém, sem exceção, nunca me abordou o assunto. Eu nunca tive a oportunidade de ser interrogado, de ser ouvido, de me pedirem explicação. Teria muita coisa pra gente falar sobre a reportagem do Fantástico. Já gravei outras versões desse vídeo falando bastante da reportagem do Fantástico, elencando cada coisa em termos de análise midiática, enfim, ficou muito extenso, então eu vou cortar isso e vou tentar resumir aqui, fazer uma sinopse. Mas beleza, esse assunto veio a âmbito nacional, e falo a âmbito nacional porque eu vou falar que esse assunto já tinha antes. Veio a âmbito nacional agora com a matéria do Fantástico. Olha, eu não sei se você gosta do Fernando, se você não gosta do Fernando, se você apoia o trabalho, se você não apoia o trabalho, se você conhece o Fernando, se você não conhece o Fernando. Mas eu acho que não precisa muito para você assistir a matéria, está disponível na internet, e ver que faltou ali um caráter de isenção profissional jornalística. Faltou um tom de imparcialidade. E você vê uma narrativa muito eivada de um caráter tendencioso. E não apenas porque a reportagem não entrevistou pessoas para falar do outro lado da história. Ah, entrevistou o Fernando no fim. Pois é, pegaram lá 64 segundos de uma entrevista de mais de 24 minutos e ajeitaram ali no finzinho, né, para falar que tem, para falar que está ali, mas corroborando todo o tom da narrativa que já estava decidido ali naquela matéria. Então quando você vai fazer uma análise midiática, não pensa que uma reportagem, um vídeo, qualquer coisa, é só aquilo que o cara está falando. Quando você tem uma coisa mais profissional, mais elaborada, cada elemento é pensado para te causar uma sensação, para reforçar uma mensagem. Chegou a hora de falar sobre este homem. Então, para quem entende, assista de novo essa matéria que você vai ver isso com calma, porque às vezes passa despercebido. Mas assim, desde as músicas que eles usam de fundo ao falar do Fernando, né? Músicas que são aquelas músicas meio de suspense, aquelas músicas dissonantes, música com caráter dissonante, que parece que você pôs a fita do contrário para ela tocar, sabe? Que causa em você uma sensação contrária à harmonia, né? E colocam isso quando estão mostrando a figura do Fernando, então você associa inconscientemente aquela sensação à figura do Fernando. Fernando Bem viaja pelo país e no exterior, sempre com um grande público. Para quem não conhece o Fernando, não acompanha o trabalho dele, isso é decisivo, cara. Isso é decisivo. Porque a música, esses elementos mais sutis, mais inconscientes, da semiótica da coisa toda, eles funcionam para driblar o seu racional e afetar aquilo que você está sentindo enquanto está acompanhando a narrativa. Isso pode ser usado para o bem, para você reforçar uma coisa boa que você quer passar, mas também pode ser usado para manipular. Estou afirmando que a Globo fez isso? Imagina, não vou afirmar nada. Mas isso existe, é importante que você saiba. Quando você assiste a construção da reportagem com atenção, você vai perceber que as músicas que eles usam no fundo, a forma como eles constroem as frases para falar, a posicionamento do repórter, os termos que eles escolhem para falar, né? Até questão de imagem, de câmera. Tem uma imagem lá, muito interessante, que eles mostram lá a filmagem de uma reunião pública do Fernando, né? E com uma câmera assim meio embaçadinha, meio tremendo, assim, que dá uma sensação de que parece que tem alguém escondido filmando aquilo. Para fazer a alusão, pelo menos causa a sensação daquelas reportagens que vai alguém com uma câmera escondida para flagrar algum trambique, sabe? Que tá ali, ó, vamos flagrar, tem uma coisa ali que precisa ser mostrada. Cara, a reunião do Fernando Bem é aberta, é pública, chega quem quiser, você pode sair filmando, você não precisa filmar escondido. Por que precisa causar essa sensação na reportagem? Que mensagem que está sendo passada com isso? Para quê? Por quê? Né? Até a forma como apresentam o Fernando, até a foto que colocam dele, aquela foto mais chapada, com zoom, assim, para parecer que aquela cara está assustada. Assim. Chegou a hora de falar sobre este homem. Porque essas coisas não são feitas para atingir o seu racional. É no sistema límbico que isso é mirado. É aquilo que você sente, é a sensação que é importante ser construída. E aí quando a gente analisa a matéria, a gente vê que tem um discurso, sim, é um discurso polarizado, unilateral, reforçando aquela sensação de várias maneiras, por vários desses recursozinhos que a gente está falando, para quem está assistindo. Então assim, se você não conhece, não acompanha o trabalho do Fernando, opa, mano, quem que é esse cara? Meu Deus do céu!
E aí a gente vê também depoimentos como esse aqui. Meu nome é Cacau Fernandes, sou fotojornalista. Estava na casa de Fátima quando foi feita a matéria de Fernando Bem. Porque no momento que ele fez a entrevista, que ele encerrou a entrevista com o Fernando, tinha diversas pessoas, acho que quase umas 50 pessoas dentro da casa dando apoio ao Fernando. E eu virei para o Petri e falei com o Petri: Petri, você não quer ouvir nenhuma dessas pessoas? Porque aqui estão todas as pessoas que participam desse trabalho, que participam da caridade, do amor. E a gente vê de perto todo o trabalho que é feito, toda a verdade, a veracidade desse trabalho. E ele foi taxativo comigo. Não preciso de ouvir ninguém. Só que para quem já acompanha o trabalho do Fernando há mais tempo, vai saber que essa história não veio à tona agora. Essa história ela já é mais antiga. Ela surgiu num determinado momento em que vieram essas acusações, essas questões todas, de Facebook, aquela coisa toda. E na época, o próprio Fernando veio a público explicar tintim por tintim, colocar todos os pingos nos is, mostrar todos os pontos que foram levantados, conversar a respeito de uma forma muito aberta, muito honesta com as pessoas, explicar toda a situação, explicar inclusive da questão que ele teve que registrar uma queixa. Na matéria foi apresentada de uma outra forma, mas que envolveu na época, segundo o próprio Fernando, foi público na época, várias pessoas aqui podem já ter assistido esse vídeo, vão lembrar. E ele foi buscar a ajuda da justiça na época, segundo ele conta de um problema muito grave que acabou acontecendo decorrente disso com a família dele. Eu não vou nem mencionar aqui, porque ele acabou tirando esse vídeo do ar. Eu acho que é uma coisa muito íntima da particularidade dele, eu não sei se ele quer deixar isso público ainda. Mas uma coisa assim bem séria que aconteceu com a família dele por conta desse tipo de situação. E aí ele foi procurar ajuda e tal, aquela coisa toda. E é o que a gente sabe que ele falou na época. Então assim, ele contou os bastidores, contou as coisas todas, ficou muito claro. E assim, para quem acompanhava o trabalho dele, aquilo ficou meio que resolvido. Tipo, a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Todo mundo apoiou ele na época, foi uma coisa praticamente unânime. E ficou por isso, beleza. Entendeu-se, acabou o assunto, morreu aí. E aí fez-se um silêncio durante um tempo. E aí de repente essa mesma iniciativa do passado surge agora em parceria com a TV aberta, vai no Fantástico, consegue essa parceria com o Fantástico, vai lá e acaba denunciando publicamente em rede aberta nacional a figura do Fernando. Principalmente também para as pessoas que não conheciam, porque quem já acompanhava o trabalho do Fernando sabia mais ou menos o que estava acontecendo. E particularmente não cabe a mim falar dessas coisas, cabe só ao Fernando e à equipe dele, e nem sei se eles têm paciência ainda para ficar conversando sobre isso, porque são coisas mais pessoais deles. Mas aí então fizeram essa reportagem, isso tudo veio à tona, e veio à tona de uma forma, né, com apoio do Fantástico e tal, meu Deus do céu, aquela coisa toda. E particularmente eu acho chato você fazer uma matéria dessa forma, porque assim, cara, se uma coisa é um fato, vamos supor a hipótese de uma fraude, se aquilo é um fato, olha, você mostrando os dois lados, aquilo vai continuar sendo um fato. E às vezes é até melhor que você mostre os dois lados para que o processo da coisa toda fique claro. Você não precisa omitir o outro lado. Agora, pegar uma pessoa que nunca foi condenada por nada e tratar já como um criminoso na TV, tirando a simples dignidade desse direito de você, para você mostrar outros ângulos dessa mesma questão, sabe, eu acho que isso é o mínimo. Vai expor uma pessoa em rede aberta dessa forma, sabe? Eu acho justo sim que você ouça as pessoas que não concordam, que você ouça as pessoas que não aceitam, às vezes recebem uma carta e falam, acho que isso aqui não é do meu filho. Tudo bem, a gente tem que conhecer. Eu acho, inclusive, defendo o seu direito de conhecer sim o trabalho, os argumentos de quem não concorda com o trabalho do Fernando, quem está acusando o trabalho do Fernando. Eu acho justo sim a gente conhecer, para conhecer os dois lados, mas para conhecer os dois lados. E já que o Fantástico não deu essa oportunidade, a galera veio em peso agora na internet para contar a sua versão, mostrando, né, os seus relatos. Olha, eu participei, recebi essa carta, esses dados aqui não estão no Facebook, isso aqui foi uma coisa que eu pensei no meio do caminho, né? Sabe aqueles sinais assim que você fala, pô, eu vou elaborar um código aqui, se for você mesmo, põe isso na carta, tipo, sei lá, balão amarelo, e aparece lá na carta balão amarelo. Então as pessoas contando isso em peso, como esses relatos todos que você tem disponível agora abertamente aí, ó.
da minha experiência, tá bom? Que é o que eu posso dividir aqui com você. Pese ela na sua balança, com respeito, com dignidade, com fidalguia de trato, da mesma forma com a qual eu estou colocando isso aqui para você. Tá bom? Respeito é bom e a gente gosta, principalmente quando é recíproco. Da mesma forma que, embora eu possa não concordar, eu respeito a sua posição, eu vou partilhar agora aqui um pouco da minha. Bem, conforme eu havia falado, eu pude participar de algumas reuniões lá do trabalho de Cartas de Fátima. Numa dessas vezes eu fui chamado então para acompanhar o trabalho lá do lado. Eles sempre fazem isso, pegam as pessoas que estão assistindo. Eu estava lá assistindo, alguém me escolheu, me pôs ali do lado. Não conhecia o Fernando até então, não tinha nenhuma relação ali. Mas eu fui acompanhando, estava do lado, eu vou te contar o que eu vi. O Fernando ali em transe, psicografando de uma maneira contínua e célere. Ele não parava para pensar, para lembrar qual que é o nome da pessoa mesmo, qual que é o negócio. Não, era uma coisa contínua, célere. O conteúdo, o material das cartas não era assim um bilhetinho de 2 páginas, eram documentos extensos dirigidos à família. E ali depois de, acho que a primeira vez foram 5 horas de reunião, só para você ter uma ideia de como que a coisa é extensa a coisa, é extensa. E olha, na moral, as informações que o Fernando começava a falar ali, quando eu estava ali presente, me desculpa, mas nem o Facebook, nem a CIA, nem o Tom Cruise, nem ninguém poderia acessar aquilo. Você sabe por quê? Porque eram segredos de família. Eram confidências que o filho fez ao pai no momento ali da morte, que só o pai sabia. Eram trejeitos, era o desenho que o cara fazia do lado da assinatura dele, que só a mãe conhecia. Era o sinal, o código que a pessoa que estava indo lá, e me falaram desse médium, mas será que é? Ó, se vier a carta do meu parente, fala disso e disso. Eu tenho uma pessoa que eu estava ouvindo esses dias, que não contente em elaborar um código, pediu 2 códigos, e quando chegou lá a carta psicografada veio com os 2 códigos, não contente com um, o espírito pôs os 2 códigos. Nomes de parentes muito lá atrás que nunca tiveram Facebook, nunca tiveram uma foto no Facebook, que já morreram há muito tempo. Pessoas que de tão pequenas nunca tiveram oportunidade de estar numa rede social. Detalhes impressionantes. Pessoas que foram de supetão lá para a reunião, que um vizinho chamou, vamos, vamos. Vi uma confraternização religiosa, vi espíritas, vi universalistas, eu vi católicos, eu vi evangélicos, todos unidos, juntos em oração, diante de um só ideal. É muito interessante porque as pessoas estão ali, você tem acesso a elas, você pode entrevistar, perguntar, saber de onde é que ela veio, como é que foi que ela descobriu, se aquilo tudo é verdade, se não é verdade. Elas estão ali para você ir lá e checar. Inclusive, muitas delas, espontaneamente, gravam depoimentos, filmam depoimentos depois dessas sessões, para atestar a veracidade daquilo e mostrar que não tinha como ele saber daquilo. Então, assim, só para você ter uma ideia, existe uma escala internacional para quando vai se fazer pesquisa sobre fenômeno mediúnico, para atestar a autenticidade daquele fenômeno, que se chama Arizona Mediumship Process Scoring System. E nessa escala você tem 5 graus para medir a autenticidade de uma carta. O primeiro grau é o vazamento altamente improvável. Informação muito específica, alegadamente desconhecida dos familiares e amigos da pessoa falecida que tiveram contato com o médium, ou informação que era alegadamente um segredo mantido por algum amigo familiar e nunca revelado. E houve mínimo contato dos familiares, amigos com o médium ou com seus assistentes. O segundo, vazamento bastante improvável. Informação muito específica ou muito particular, e familiar amigo afirma expressamente que a informação nunca foi comunicada ao médium ou a seus assistentes, e houve mínimo contato dos familiares amigos com o médium ou seus assistentes. Depois, vazamento improvável. Informação muito específica ou muito particular, e o familiar amigo afirma expressamente que a informação nunca foi comunicada ao médium ou aos seus assistentes, mas houve mais do que um contato mínimo dos familiares amigos com o médium ou com seus assistentes. Vazamento provável. Informação muito geral, comum ou previsível. E vazamento definitivo. Familiar amigo confirma que a informação foi previamente comunicada ao médium ou a seus assistentes. Da vez que eu pude acompanhar minha experiência, estou falando pé no chão, preto no branco, tá bom? O que eu vi ali? Apenas o primeiro e o segundo caso, ou seja, vazamento altamente improvável, segredos mantidos por amigos, por familiares, revelados apenas na carta, e de vazamento bastante improvável. Contudo, sem contato. Quem é o ente querido? É meu filho. Seu filho? Meu filho. Desencarnou quando? Ele desencarnou em 2012.
O Fernando entrevistou você? Não. Antes? Não. Verdade. Olha aqui. Isso aqui, os amigos todos fizeram uma tatuagem em homenagem a ele. Disso aqui. Ele não sabia, ele nunca soube dessa tatuagem. E a gente sempre que quando vai falar dele alguma coisa, a gente sempre compra tudo de coroinha. Olha aqui. Olha aqui. Cara, você chega lá, primeiro que você não paga nada, tá? Inclusive o Fernando até postou uma foto recentemente dele lá na casa dele, brincando com a filhinha dele na caixa d'água da casa, falando, ó, a nossa piscina de luxo aqui, né? Com a nossa roupa cara de brechó aqui no bairro Sepetiba, no Rio de Janeiro, que não é um bairro de luxo. E claro que quando tem essas reuniões abertas, eles sugerem doação de alimentos. Mas o alimento não é para casa do Fernando, o alimento são para 300 famílias ou mais que a instituição do Fernando assiste mensalmente. E tem gente falando, inclusive, que ele tira vantagem pessoal dessas coisas para conseguir doação de alimentos. Meu Deus do céu. E para vender os seus livros. Pô, então o médium não vai poder fazer mais nada da vida, porque tudo então ele está tirando vantagem, porque as pessoas devem romantizar que a mediunidade deve ser uma coisa cheia de glamour. Já começa com discriminação desde a infância, porque você é mentiroso, é endemoniado, é fraude, tá inventando coisa, é coisa da sua cabeça, não faz isso menino, e segue vida dentro. Vai lá deixar o final de semana de lazer dele com a família para passar perrengue em aeroporto, para ir passar lá 5 horas psicografando lá no escafundó do Judas, para depois voltar cansado, ter que trabalhar a semana inteira, com gente que não gosta do trabalho, com gente que ataca o trabalho, com tudo isso. Não tem glamour. Se a pessoa quer apenas tirar proveito pessoal de uma situação dessa, sabe o que ela faz? Ela não faz. Ela fica quieta no lugar dela e não faz. É muita dor de cabeça esse tipo de rolê. E assim, da vez que eu acompanhei, foi isso que eu testemunhei. E você conversa com as pessoas, você vê a reação, a emotividade na hora. Cara, tem gente que vai achar que não, pode ter ator comprado. Que ator comprado? Ator comprado nenhum no mundo consegue reproduzir aquele tipo de emoção. Você lembra que um caso me impressionou muito a primeira vez, de um brother, um cara tipo um pouquinho mais velho do que eu, que estava lá com a esposa, a mãe dele, e perderam um filhinho. Cara. O Fernando começou a ler a carta, eles vieram à frente, o Fernando começou a ler a carta, assim, detalhes impressionantes, coisa que assim, você fala, meu, isso aí não tem no Facebook, não tem. E aí, cara, você vê aquele cara desabando de joelho, em lágrimas na sua frente, com uma força, com uma energia, com um negócio, com uma veracidade. Cara, não tem como, você tem que conhecer, é o que Buda falou, vai lá e experimenta. E fala depois o que você viu, tá? Fala, ainda que você acha que não é, mas vai lá e experimenta. Então assim, da vez que eu fui lá, eu vi isso, eu presenciei isso. Eu posso não ter feito nenhuma pesquisa de laboratório para garantir que o Fernando não estava de butuca no Facebook, para coletar os dados daquelas pessoas e tal. Não. Mas às vezes a gente acha que o povo é ingênuo, que o povo acredita em tudo, mas eu particularmente acho que ingenuidade é achar que os outros são muito ingênuos, que achar que os outros também não têm recurso de análise, que só a gente é dono da verdade. Isso sim pra mim é ingenuidade. E se eu tiver errado, eu admito, né? Com certeza, eu não sou fundamentalista pra nada. Se me mostrar que tá errado, tudo bem, tá errado, acabou. Pronto, acabou a história, não tem problema, tá errado. Não foi o que eu vi. Da mesma forma que a gente pode ser iludido pelos nossos sentidos, a gente pode ser iludido pelo nosso ódio, a gente pode ser iludido pela nossa razão. Freud que o diga com toda a teoria da racionalização. A gente pode ser iludido pelo nosso orgulho. A gente pode ser iludido pelas nossas crenças. Por muitas coisas a gente pode ser iludido. E todo mundo pode ser iludido. E não tem problema nenhum. Se de repente falar, de fato eu estou sendo iludido. Gente, desculpa, eu estou sendo iludido, desculpa. Beleza. Mas até agora, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei dessa história, e pesando, inclusive, levando em consideração o que foi apresentado no Fantástico, os argumentos todos, eu mantenho a minha posição, a minha opinião sobre o Fernando. Eu admiro o trabalho dele. Particularmente não tenho motivo, quando eu peso as duas coisas e analiso em contexto, para sair falando que ele é uma fraude. Não posso fazer isso. Compete à justiça por esse tipo de coisa. Então assim, gente, para terminar essa história, eu quero deixar uma coisa aqui, um recado claro, independente, claro que existe fajutagem no mundo, existe gente enganando, com certeza, a gente tem que ser atento com essas coisas, com certeza. A gente sabe também que a gente já condenou muito inocente nesse mundo. A gente sabe que apesar dos pesares, a gente está diante de um relato que a história já trouxe recursos para a gente, pelo menos, questionar quando essas coisas acontecem. Peraí. Deixa eu ver direito essa história, deixa eu ver todos os lados. Não precisa ir muito longe não, quando a gente fala do próprio Chico Xavier, das coisas que aconteceram com ele, o próprio Divaldo Franco, vamos sair do campo da mediunidade, vamos falar de Padre Pio.
as coisas que falaram contra ele também. Vamos falar de Milarepa lá no Tibete. Vamos falar de Paramahansa Yogananda na Índia, quando ele veio para os Estados Unidos, também pessoal acusando ele. A gente sabe dessas histórias. Será que isso não foi suficiente para ensinar a gente, pelo menos, a questionar e falar, opa, peraí, calma, deixa eu ver isso com direito, antes de sair condenando. Mas fica sempre com o pé atrás em relação a essas coisas. E toma cuidado, porque quem alimenta essas coisas, no final, sou eu e você. Porque a gente não questiona, a gente tem essa animosidade de sair atacando e jogando pedra sem saber das coisas que estão acontecendo. A gente gosta de uma polêmica, gosta de ver alguém falando mal de alguém, gosta de dar audiência para essas coisas, gosta de não questionar, de não buscar os outros lados e falar, peraí. Tem trambicagem? Tem trambicagem, com certeza. Mas pelo direito que você tem, a sua própria dignidade e integridade intelectual, pondere sempre todos os lados envolvidos numa questão dessa. Porque nunca tem um lado só. E questione sempre o que a TV aberta, ávida por audiência, vai enfatizar para você. Vá além das aparências. Se você tem um relato, um depoimento, deixa aqui também, fala da sua versão, ainda que você não concorde, fale, isso é importante. Não fica agora, não vou falar nada, porque o Fernando, o que podem achar? Não fala, as pessoas precisam te ouvir. Até para ter elementos para que elas tirem as suas próprias conclusões. Agora, se o Fernando estava lá stalkeando o Facebook de 3 mil pessoas, não dá, que eu particularmente não acredito. Então é isso, gente. Espero que você tenha entendido, que você possa ponderar esses lados, que você possa dar sua contribuição aqui também, com respeito, com cordialidade. Você não precisa ficar atacando ninguém aqui. Já estamos em 2019, o tempo disso já passou. Se você não acordou para isso, o problema é seu, guarde isso para você. Se quiser questionar, se quiser ponderar, colocar outras versões, pode pôr aqui, é tudo bem-vindo, tá bom? Mas faça com cordialidade. Mesmo porque o Fantástico mostrou ali meia dúzia de cartas de um universo de mais de 5 mil famílias que foram contempladas com cartas psicografadas do trabalho de Cartas de Fátima. A gente tem muito o que ouvir ainda dessa história para sair tirando conclusões. É isso. Vou terminar aqui deixando um vídeo do próprio Fernando para você ver, acompanhar a reação dele após essa coisa toda, para você também conhecer um pouco dele como pessoa, que isso te ajude a tirar suas próprias conclusões. Fique em paz, um beijo na sua alma, brilhe sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Olá pessoal, eu estou vendo muita manifestação de vocês e respeito, de busca de resposta pela emissora. Eu também não gostei do que fui chamado, acusado, mas gente, não vamos buscar uma resposta de quem já escolheu fazer a coisa que não é legal, sacou? Deixa a justiça trabalhar. Eu queria, assim, claro, vocês são livres para escolher o que vocês desejarem, respeito isso, mas é só uma opinião minha. Vamos perdoar e vamos gastar nossa energia, investir nossa energia com quem realmente precisa. Domingo agora vamos entregar mais de 1000 brinquedos a crianças do bairro. Já temos as doações, tudo preparado. Vem me ajudar, vamos ajudar essas crianças, porque talvez elas sejam a esperança, a mudança do que realmente pode acontecer aqui no bairro e na comunidade. Aguardo vocês. Qualquer dúvida, casadefatima.org.